Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro, hoje é dia 21 de março de 24, quinta-feira. Ontem fizemos um vídeo sobre o Japão, né, falando sobre o fim dos juros negativos e o início de uma nova era na economia japonesa e as consequências assim mais gerais que isso vai ter para o mundo, inclusive aqui. Para nós na Ilha da Caveira isso vai ter consequências, embora a gente brinque de avestruz, né? A gente enfia a cabeça embaixo da terra e finge que... Nós fingimos que nós somos a coisa mais importante do mundo, né? É sempre assim. Mas enfim. Eu recebi várias mensagens muito interessantes, com perguntas muito interessantes, e eu queria dar uma passada por algumas dessas questões, porque elas são importantes para a gente entender um pouco da economia japonesa. Tá? Eu já disse a vocês que é muito difícil entender aqueles caras, né? Porque é como se você estivesse avaliando alguém que vive numa outra dimensão. Alguém que não está na mesma, como diz a moçada hoje em dia, alguém que não está na mesma vibe que você, né? Não está na mesma vibração. O Japão tem essa característica. Ele não, ele é um país muito diferente daquilo que a gente conhece aqui no Ocidente. Então é sempre meio complicado, é meio difícil você fazer uma análise da economia deles, de como eles pensam, como eles agem, né? Algumas coisas que eu gostaria de falar antes de entrar nas mensagens aqui. Toma cuidado quando você ouvir falar sobre a situação da economia japonesa, porque é muito comum que poucos analistas falem do Japão. Pode reparar, onde mais você assistiu um vídeo sobre esse assunto? Poucos canais, mesmo no YouTube, você não vê muita gente falando sobre esse tema. Né? É relativamente pouco. E fora da internet, então, zero. Né? Você não pega um jornal capaz de discutir seriamente esse assunto. Não tem. Né? Você só ouve falar do Lula, da Janja, do Bolsonaro. Quer dizer, no Brasil o Brasil está parecendo uma vila, daquelas vilas bem do interior do Cafundó, sei lá de onde, né? Onde o assunto é o vizinho, é a vizinha, assim, é uma coisa tão nojenta, né? É tão autocentrado, né? Como se a coisa mais importante do mundo fosse, sei lá, o Lula ou o Bolsonaro. É de um provincianismo assim atroz, né? Então você não vê mais jornalismo especial. Ou já houve um tempo em que tivemos isso, né? Jornais, inclusive especializados, capazes de fazer uma bela análise, de fazer uma... Eu, por exemplo, eu aprendi muito na minha vida lendo um jornal chamado Gazeta Mercantil, nem existe mais. Aprendi muito com aquilo, com aquele jornal. Ele tinha esse nível de qualidade. Isso sumiu, né? Hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia o que conta só é fofoca é o vestido da Janja, né? É o assunto que o jornalismo sabe tratar hoje. E nem isso trata direito, né? Porque nem isso... Fico me perguntando, as moças de calcanhar sujo que estão na redação, as militantes, nem isso elas sabem, né? Não sabem nem mais. Até esse instinto básico feminino perderam, né? Que é a capacidade de olhar um vestido e falar isso é feio, isso é bonito. Nem isso tem mais, né? Mas enfim, voltando ao ponto. Infelizmente a gente não tem uma mídia especializada muito séria. Nada séria, né? Então, as pessoas ficam repetindo mantras que elas ouviram em algum lugar aí no passado, tal, e fica repetindo, e não para pensar no que está falando, né? Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado porque, em se tratando do Japão especialmente, isso é muito perigoso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu aposto com você, eu aposto meu braço direito com você, que uma das coisas que você vai ouvir pessoas dizerem é que assim, isso vai mexer com o câmbio japonês,
E o japonês, ele quer porque ele quer um câmbio desvalorizado, porque isso ajuda ele a entrar nos mercados. O câmbio desvalorizado ajuda ele a ganhar mercado global e blá blá blá. Né? Olha, é só um idiota fala uma coisa dessa. Só quem não conhece a história do Japão fala uma coisa dessa. Só quem nunca viu a economia dos caras ali ao vivo, nunca estudou profundamente, fala uma asneira como essa. Por quê? O Japão tem uma longa história industrial. Longa, muito longa. Nós estamos falando aí de séculos, tá? Muitos séculos. Os grupos que você vê hoje, né, Mitsubishi, Ishikawajima, todos esses grandes, Panasonic, né? Todos esses grandes grupos, eles já eram grandes grupos antes da Segunda Guerra Mundial e muito antes. Né? Eles eram grupos ligados, são grupos ligados a famílias de samurais. Tá? Inclusive o Mitsubishi, por exemplo, que quer dizer 3 diamantes, eu não sei se você já viu, o logotipo do Mitsubishi são 3 diamantezinhos, né? Cada um daqueles diamantes é uma família samurai. Cada um daqueles diamantezinhos representa uma das famílias samurais que controlam o grupo Mitsubishi. Nós estamos falando de uma coisa muito antiga, tá? Nós estamos falando de gente que está há muito tempo no jogo. São pessoas que lutaram muito para conseguir desenvolver um nível de indústria tal qual o Japão tem hoje. Eu vou contar uma história aqui muito interessante para você, só para te dar um contexto disso. Quando o Akio Morita, que foi o fundador da Sony, foi para os Estados Unidos, quando ele chegou lá, ele foi surpreendido pela baixa qualidade que os produtos japoneses tinham, comparativamente aos produtos americanos. Ele ficou muito preocupado. Ele tinha acabado de fundar a Sony, ele precisava mostrar a invenção dele para o resto do mundo, as invenções dele. O Akio Morita, só uma curiosidade, Akio Morita era um professor de física, tá? Um professor universitário de física que, enfim, decidiu entrar no mundo da tecnologia. Ele era um inventor desses de fundo de garagem, né? E criou a Sony. Né? Só que no começo tudo muito difícil, né? Estamos falando aí de uma época meio pós-guerra. Ele fez o melhor que ele podia. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele viu que o melhor que ele podia na Sony não era nem 1% do que seria necessário para ganhar o mercado americano. E os americanos tiveram uma participação fundamental em ajudar os japoneses a chegar num patamar de qualidade tal que fosse possível entrar em mercados globais. Quem fez isso para o Japão foi a indústria americana. A indústria americana ensinou os caras a trabalhar. Tá? Onde que o Japão pôs a sua parcela de talento? No estilo de produto. Né? O Japão deu, é claro que ele entrou com aquilo que ele sabe fazer bem. Né? Mas eles foram guiados os americanos pegaram eles pela mão e falaram: vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz. E os japoneses aprenderam. Essa é a virtude dos caras. E aprenderam e ainda botaram em cima as qualidades deles, os talentos deles. Aqui o Morita inventou o Walkman. O Walkman hoje pode parecer para você uma coisa comum, mas não era. Ele inventou o Walkman porque ele notava que as pessoas no metrô de Tóquio tinham uma vida infernal até chegar na sua estação de descida, porque o metrô é muito cheio e o japonês ele tem uma educação bastante rigorosa no que se refere ao trato social. Então, por exemplo, no Japão, não se usa perfume no Japão. Por quê? Porque considera-se falta de educação. Né? Eu vou usar um perfume em mim, eu não sei se você gosta do meu perfume. Aí nós vamos dividir o mesmo escritório, o mesmo elevador, a mesma sala, a mesma casa. Eu estarei sendo mal educado com você. Né? Eles têm esse nível de modos. Então, imagine se um perfume para eles é falta de educação,
Você imagine para eles o que é, por exemplo, um cara entrar com um rádio ouvindo música alto, né, dentro do metrô. Isso é inadmissível. E foi aí que o Akio Morita inventou o Walkman. Ele pensou, poxa, um fone de ouvido, né, liga lá na caixinha, você está ouvindo sua música, não incomoda ninguém, e você passa um tempo agradável no metrô ouvindo lá sua música, se distraindo enquanto não chega a sua estação. Né? Foi um estouro, foi um sucesso de vendas no Japão e depois no resto do mundo. Né? Ou seja, nós estamos falando de uma capacidade de criação que é muito grande. Né? Eu estou citando o Walkman porque é um caso mais emblemático. Né? Mas a lista de invenções japonesas você vê, por exemplo, hoje em dia eles são líderes até em fabricação de parafusos, microparafusos, né, que tem, sei lá, quantos zilionésimos de milímetro. Só eles no mundo fabricam isso. E são parafusos importantes, por exemplo, para a indústria aeroespacial. Eles inventam coisas que você olha e fala, não, isso não existe. Existe, os caras inventaram. Por conta disso, eles têm um acesso aos mercados globais que é praticamente é, 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 não tem como você impedir um japonês de entrar no mercado global. Né? Por quê? Porque ele inventa coisas. Ele não é um chinês. Né? A semelhança entre japonês e chinês é o olho puxado. Acabou. O chinês sim precisa de uma moeda desvalorizada, precisa de mão de obra escrava, precisa de um monte de coisa para conseguir vender uma bugiganga qualquer aí para mim, para você. Senão ele não consegue. Ele não tem capacidade de inventar porra nenhuma. O japonês também é assim. Então, o Japão, esses caras eles entram em mercados independente de quanto está o ien ou não. Ele vai te vender o Walkman porque quando você olhar o Walkman, você vai falar, uau, nunca vi um negócio desse. E vai comprar. Jogos eletrônicos, enfim, a lista é infinita. Né? Então, cuidado, porque você vai ver muito retardado mental, dentro e fora da mídia tradicional, falando, né, que isso vai ajudar a balança comercial japonesa. O japonês está cagando para isso. Leve isso em conta, escreva o que eu estou falando. O japonês não usa a taxa de câmbio como política industrial. A política industrial dos caras é criar produtos que você nunca viu na sua vida e que você vai querer. Você vai vender a mãe para levantar o dinheiro para comprar o produto dos caras. Eles são assim. Né? Então, qual é a força? Onde que o japonês usa a força do ien? E interessante que isso é uma coisa que também ninguém fala. Né? É engraçado que assim, aquilo que é besteira propaga que é uma maravilha. Aquilo que é um fato, todo mundo finge que não existe, né? Onde que o japonês usa a força do ien? O japonês tem uma tara de comprar ativos. Sempre teve. Ativos no exterior. Pega, por exemplo, o boom japonês da década de 80. O ien se valorizou horrores naquela época. O que os japoneses fizeram? Eles foram até os Estados Unidos e compraram metade da Califórnia, metade de Nova York, compraram o Rockefeller Center. Né? Compraram a Universal Pictures, e são donos até hoje da Universal. Os caras são donos de um monte de coisas. Né? Os caras são donos dos direitos autorais dos Beatles, eles são donos de coisas que você nem imagina. Eles têm eles aproveitam o momento da moeda forte, quando eles têm a moeda forte, e eles saem no mundo fazendo compras de ativos reais. Isso eles fazem. Isso eles fazem. Então, a estratégia dos caras é diferente. Né? Não se deixe levar pela lógica de merda de achar que um chinês e um japonês são a mesma coisa e que o que vale para um vale para outro. Não rola. Tá? Não é assim. Então, feitas essas considerações, eu quero rapidamente dar um toque aqui em algumas questões. Tá? Por exemplo, o José Felipe, obrigado José Felipe, ele mandou uma pergunta muito interessante. Ele falou, durante esse período de longo tempo, com juro baixo, né, como vive um rentista no Japão? Tem algumas criaturas que só existem no universo ocidental, José Felipe, e rentista é uma delas. Tá? No Japão, o que você tem? Você tem instituições que compram títulos públicos, né,
americano, de outros países e tal. Mas nós estamos falando de um povo que, assim, não se espante se houver investidor japonês saindo dos Estados Unidos, onde ele ganha 5% em dólar, e levando sua grana de volta para Tóquio para ganhar 0,1% em ien. Não se espante se isso acontecer. Porque eles têm uma lógica de patriotismo. O japonês é um povo muito coletivista, né? Mas não coletivista no sentido marxista, não coletivista no sentido que nós conhecemos. Eles são coletivistas de um jeito diferente, de um jeito que é deles, né? Eles são coletivistas no que se refere à ação em grupo em prol do país. Então, um japonês, ele não vai dar as costas para o Japão porque o vizinho está pagando uma taxa melhor. Eles não fazem isso. Quando o assunto é o país, esquece, esses caras se juntam e eles fecham os olhos para coisas que nós consideramos importantes. Para nós ocidentais, nós brasileiros, por exemplo, ou mesmo americano, o cara não está preocupado com o país. Lá não, lá é coisa diferente. Realmente diferente. Por mil motivos, questões culturais e tal. E existe um detalhe importante também que convém saber, que o fluxo do dinheiro é muito facilmente controlável pela elite japonesa. Por quê? Porque no Japão não existem bancos como Itaú, como Bradesco, que são apenas bancos, que são donos do país. Isso não existe lá. Lá quem são os donos do país? São os Zaibatsu, são os Mitsubishi da vida, que são os donos dos maiores bancos do país. Então, os próprios bancos japoneses, eles nada mais são do que braços dos conglomerados industriais. Então, se houver necessidade de uma mãozinha, de uma ajuda, os conglomerados japoneses vão ajudar o governo a segurar a onda, a enxugar um pouco da liquidez. Então, assim, essa figura que a gente tem aqui do rentista, isso para eles não existe. Para eles o que existe ou você é uma das 3 famílias lá da Mitsubishi, que é dona do Japão, ou você é o operário da Mitsubishi. Ponto. Você pode ser engenheiro, você pode ser o operário, mas quando eu falo em operário, estou pondo engenheiro na conta, tá? Para eles o engenheiro é o operário e é. Né? Mas assim, você não tem essa coisa intermediária do cara que vive de aplicar dinheiro. Claro, pode ter um ou outro, pode ter. Mas isso não faz parte da cultura dos caras. Essa figura não existe para eles, tá? O Alexandro. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Ele fala: o ien se desvalorizou por volta de 40% frente ao dólar desde 21. Esse movimento de juros no Japão pode reequilibrar essa taxa cambial para valores menos artificiais? A taxa de juros nos Estados Unidos, portanto, deve permanecer no nível que está por mais algum tempo? Não faz sentido o Fed cortar os juros com o Japão em uma tendência de alta. Exatamente. Se o Fed se meter a cortar os juros agora, Alexandre, ele vai. É aquela história de você pular na frente do trem na hora que o trem está com velocidade máxima, né? O trem, no caso, é o Japão. E os seus muitos trilhões de dólares. Né? Com certeza vai ter um ajuste nesse desequilíbrio cambial que você mencionou, dólar e ien, embora haja muito louco hoje ainda apostando na queda do ien. Tá cheio, lá fora tá cheio. Eu não sei o que eles veem, mas enfim, é a aposta. A aposta hoje do mercado é que o ien vai se desvalorizar. Não me pergunte por quê, tá? Nenhum livro de economia até hoje que eu já li explica isso, mas enfim, é como os caras lá fora estão vendo. O Anonymous, obrigado Anonymous pela pergunta, ele manda um comentário, ele fala: imagina quantas empresas por lá vão quebrar. Será que eles seguiram os chineses e criaram uma bolha imobiliária com todos investindo em imóveis? Como está a saúde das construtoras japonesas? Então, Anonymous, de novo, é um povo muito diferente. Né? Então, assim, esse aumento de juros, ele não haverá de criar problemas para a economia. Por quê? Porque, de novo, no Japão o que você tem? Você tem os grandes grupos. Então, eu não sou especialista em construção civil japonesa, tá? Não sou. Mas eu vou apostar uma coisa com você.
Se você levantar quais são as maiores construtoras japonesas e for puxando o fio da meada, de novo, você vai chegar em alguns Zaibatsu. Você vai chegar em algum grande senhor de terra, de família samurai, que está no negócio há 1 milhão de anos, ou você vai chegar na Mitsubishi, ou você vai chegar num cara desse. Não existe aventureiro. O mercado japonês não tem aventureiro. Por 1000 motivos. É uma questão hierárquica, social, é um método, é um modo de organização da vida no Japão, mas as coisas são muito amarradas, né? Às vezes isso é bom, às vezes isso é mal. O que eu quero dizer, não é uma terra de oportunidades. O Japão não é um país onde você vai chegar no meio de Tóquio, montar uma barraquinha e começar a vender relógio como camelô e um dia você vai ficar rico. Esquece, no Japão isso não vai acontecer. Se você fizer isso, você vai para cadeia. Ponto final. Tá? Então, é tudo muito. A distribuição dos ativos é diferente. Você tem uma grande concentração de poder nas mãos das famílias samurais e elas compartilham o controle do país, o governo do país, com famílias de antigos políticos também, que estão no jogo também há séculos. Então, e tem o imperador que está lá no topo, né? Não nos esqueçamos disso, o Deus Sol, né? O cara está lá em cima, vestido de amarelo, controlando tudo. Então, são cabeças muito boas que cuidam do Japão. Então, não há risco desse tipo de coisa, tipo construtora, loucuras, alavancagem. O japonês não curte alavancagem, né? Até porque eles têm muito dinheiro, que eles emprestam dinheiro para os outros se enforcarem, mas eles mesmos, eles não precisam, eles têm muita grana, né? Então, a chance disso acontecer é praticamente zero. Aliás, eu diria que é zero, né? No Japão isso lá as coisas têm dono, né? Então é isso, gente. Tem mais coisas, mas o vídeo já está com mais 20 minutos, né? Me perdoem pelo tempo. Mas daremos continuidade. Tem muitas questões aqui que foram enviadas e que merecem a gente comentar, tá bom? Abraço para você, bom dia, boa quinta e nos vemos. Até mais.